No dia 7 de setembro, você sabe, tivemos milhões de pessoas nas ruas. Eu sei que teve aí sommelier de manifestação dizendo que foram uns poucos gatos pingados apenas. Mas aí você tem que escolher acreditar ou nos seus olhos ou na palavra desses especialistas. Os homens e mulheres, crianças e idosos, brancos e negros, ricos e pobres que lotaram as ruas para celebrar os 200 anos da independência e sim, para demonstrar também apoio ao presidente Jair Bolsonaro, foram protagonistas desta cena. Mas para Lula, este senhor de 76 anos, quem saiu às ruas de verde e amarelo no dia 7 de setembro, quem cantou o hino nacional, quem rezou o Pai Nosso, quem pediu democraticamente, e eu repito, democraticamente, o impeachment de ministros do STF e até quem riu de um presidente que se diz imbrochável, bom, todas aquelas pessoas para o Lula eram membros da Ku Klux Klan, o violento grupo racista que linchava negros nos Estados Unidos e que até hoje prega a supremacia branca. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Olha aí, para Lula, nas ruas cheias do 7 de setembro, não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Essas palavras rançosas, cheias do que se convencionou chamar de ódio do bem, foram ditas pelo ex-presidiário Lula durante o Grito dos Excluídos, uma manifestação supostamente popular, e bota supostamente nisso, que, como você pode ver aí por essas imagens, reuniu, 30 bilhões de pessoas em São Paulo. Um detalhe que eu não posso deixar passar despercebido aqui. As únicas pessoas usando as cores da bandeira são as que estão usando, na verdade, uma capa de chuva. O restante optou pelo tradicional vermelho comunista. Mas voltemos a Lula e seu insulto às pessoas de bem neste país. Porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Você vê aí que Lula, um político velho e cansado e um ultrapassado produto de marketing político de uma elite que fica publicando cartinha pela democracia, tenta se passar por um homem simples. Lula, o candidato dos intelectuais que só conhecem negros, pobres e trabalhadores de ouvir falar. Provavelmente instruído pelo marqueteiro, o bebedor dos mais finos vinhos franceses dá uma de ignorante e fala mucha. Não se engane, tudo isso faz parte de um teatro. Depois, Lula finge não saber falar Ku Klux Klan e se sai com esse Cuscuz Klan aí. Como se pode ver nessas fotos feitas pelo cineasta Ian Maldonado, Lula está absolutamente enganado. E ele sabe disso. Todos ao redor dele sabem disso. Mas insistem no engano, ou melhor, na mentira, porque acham que essa distorção da realidade vai lhes render frutos políticos e financeiros. É uma gente escravizada pela ideologia e viciada na mentira. Não por acaso, o mesmo Lula que ofende os trabalhadores, que não mediram esforços para sair às ruas no dia 7 de setembro, é este aqui, que há 2 semanas apenas teve a cara de pau de, no Jornal Nacional, se declarar um santo que jamais apelou pro nós contra eles. Que política não tem que ter ódio. Política, sabe, então, a coisa mais extraordinária para você estabelecer convivência entre os contrários. Quem está mentindo? Eu te pergunto. O Lula do Jornal Nacional ou o Lula do Grito dos Excluídos? Ou será que os dois? Porque Lula e a mentira são amigos inseparáveis?
Talvez você tenha uma ideia melhor lendo esse pequeno apanhado que a Gazeta do Povo fez de todas as vezes em que, desesperados e acuados, Lula, o PT e seus comparsas fomentaram a luta de classes e a luta racial, apostaram na inveja e no ressentimento, quando não no ódio puro e simples do qual ele, Lula, diabolicamente promete nos salvar. Você pode considerar uma loucura de minha parte cravar a derrota de Lula, ainda mais numa eleição supostamente tão acirrada quanto esta. Mas eu não estou ficando louco, não. Não ainda. A derrota de que falo aqui é maior do que aquela que pode ou não se concretizar nas urnas. É uma derrota íntima, uma derrota inegável, uma derrota indisfarçável. É uma derrota que se percebe nas palavras e nos atos de alguém que se deixou corromper pela própria soberba. Corromper. Curioso como hoje em dia a gente usa esse verbo para falar somente da corrupção venal, da venda de princípios e valores em troca de, sei lá, um apartamento ou talvez um sítio. Mas a corrupção vai muito além do comércio de leis e cargos que estampavam as capas dos jornais. Não há corrupção maior do que essa que se ouve ver nas palavras de Lula, porque nessas palavras se percebe alguém que acredita que a vitória política, a vitória eleitoral está acima de qualquer noção de honra, de qualquer respeito por aqueles que se mantêm imunes aos poderes de sedução do encantador de serpentes. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim... Não, eu não posso cravar a derrota do candidato Lula em outubro. Eu não posso dizer que essa ideologia nefasta e arrogante, que só trouxe tragédias para a humanidade, será defenestrada nas próximas eleições. Infelizmente. Mas eu posso dizer que um homem que chega aos 76 anos de idade, nessas condições, e falando esse tipo de coisa é, sem dúvida alguma, um derrotado.